Olha, hoje a gente vai mergulhar nas ideias de um pensador do século XVII que, sinceramente, parece que está falando sobre o nosso dia a dia. O nome dele? Blaise Pascal, um gênio da matemática, da ciência e, claro, da filosofia. E para começar a entender o pensamento dele, tudo parte de uma pergunta. Uma pergunta que ele fez lá atrás, mas que parece que foi feita ontem. A pergunta é essa: por que é tão difícil, mas tão difícil mesmo ficar quieto em um quarto, sem fazer nada? Pensa bem, essa dificuldade que a gente tem de simplesmente desligar, de estar presente, só isso. De onde será que vem essa inquietação toda? Hoje em dia, as respostas para essa pergunta parecem óbvias, né? A gente preenche cada segundo vago. É ficar rolando o feed sem parar, maratonar uma série atrás da outra, se afundar no trabalho, é entretenimento o tempo todo, socialização que não para. A gente está sempre buscando alguma coisa para ocupar a mente. Mas o mais incrível, o que realmente vira a chave, é que o Pascal ele diagnosticou isso há quase 400 anos. Ele deu um nome para essa nossa necessidade, divertissement, que a gente traduz como distração. E para ele, isso não era só tédio, não. Era uma fuga de algo bem mais profundo. Tá, mas fugindo do que exatamente? Bom, segundo Pascal, a resposta está bem no centro da nossa natureza, em um paradoxo. Ele enxergava a condição humana como uma contradição fundamental. Vamos dar uma olhada nisso mais de perto. De um lado, a gente tem a nossa grandeza. Poxa, a gente tem a razão, a gente consegue entender o universo, a gente tem consciência de nós mesmos. Por outro lado, a nossa miséria. Somos frágeis, mortais, a gente sofre, sente dor, é governado pelas paixões, vive cometendo erros. É como Pascal via, somos quase deuses presos em corpos de animais. E aí que está o ponto central. A tal da distração, o divertimento, é a nossa estratégia para não ter que encarar essa verdade tão desconfortável. Afinal, é muito mais fácil se ocupar com qualquer coisa, jogos, trabalho, festas, do que sentar quietinho e confrontar esse fato, que a gente é ao mesmo tempo magnífico e absurdamente vulnerável. E para ilustrar essa dualidade toda, o Pascal criou uma das metáforas mais bonitas e poderosas de toda a filosofia. O caniço pensante. A imagem é uau, é muito forte, né? Fisicamente, a gente não é nada. Somos totalmente insignificantes na imensidão do cosmos. Pensa só, o universo inteiro pode esmagar a gente num instante e nem vai perceber. Uma pedra, uma estrela, não faz diferença. Mas nós sabemos disso. A nossa grandeza não está na força física, está na consciência. A gente sabe que é frágil, e é justamente nesse conhecimento que mora a nossa dignidade. Bom, e essa visão tão particular sobre a humanidade levou Pascal a um lugar bem interessante, a questionar os próprios limites da razão. E o mais curioso é isso. Quem está falando sobre os limites da razão não é um qualquer, é o Pascal, um gênio da matemática, um cientista brilhante. Mesmo sendo esse cara da lógica, ele percebeu que só a razão, só a ciência, não dá conta de responder as perguntas mais importantes da vida. Daí vem, talvez, a frase mais famosa dele. E ela resume tudo isso. A ideia de que, olha, nem toda verdade pode ser provada ou alcançada só pela lógica. Então, para o Pascal, existem, duas formas de conhecer o mundo. De um lado, a razão, que é a lógica, a matemática, a ciência. Do outro, o coração. E por coração ele quer dizer intuição, experiência interior, fé. Sabe, é por aí que a gente acessa outras verdades. Verdades sobre o sentido da vida, propósito, coisas que simplesmente não dá para provar no laboratório. Tudo isso leva a gente direto para o argumento mais famoso e talvez o mais mal compreendido do Pascal, a famosa aposta de Pascal. E é super importante entender uma coisa: isso não é uma prova de que Deus existe. É, na verdade, uma análise de decisão, quase um cálculo de risco. Ok, vamos entender essa matriz. É um jogo de aposta com duas opções. Primeira, a pessoa aposta que Deus existe. Se estiver certa, o ganho é infinito, a salvação eterna. Se estiver errada, a perda é pequena, alguns prazeres aqui na Terra. Agora, a segunda opção. A pessoa aposta que Deus não existe. Se ela estiver errada, a perda é infinita. E se estiver certa, o ganho é relativamente pequeno. A conclusão do Pascal, então, é totalmente pragmática. Olhando para essa tabela como se fosse um jogo de probabilidades, qual é a aposta mais inteligente a se fazer? A única jogada lógica é apostar na crença. Por quê? Porque o risco de estar errado não acreditando é simplesmente grande demais. É infinito. O legado que o Pascal deixou é impressionante. Ele foi basicamente um precursor do existencialismo, sabe? Influenciou gigantes como Kierkegaard e Camus.
Essas ideias dele sobre a ansiedade, sobre o absurdo da vida, soam supermodernas. Essa tensão entre a fé e a razão que ele explorou, nossa, isso continua muito, muito relevante até hoje. E com isso, a gente volta exatamente para o começo. Essa outra frase do Pascal fecha o ciclo e deixa a gente com uma baita reflexão. Fica a pergunta no ar. Será que a chave para entender não só nós mesmos, mas um monte dos nossos problemas como sociedade, não está justamente em aprender a encarar o silêncio? E nesse silêncio, encarar a verdade complexa do que a gente é, esse paradoxo de grandeza e miséria?